Olá, olá, queridos amigos! Estou animadíssima para começar mais um vlog de leituras, porque eu tive uma ideia essa semana que eu me surpreendi. Então vou começar um vlog de leituras porque tenho que aproveitar essa animação de ler e eu quero ler livros completamente estranhos e bizarros. Vocês sabem que esse ano eu estou me permitindo ser mais livremente criativa e essa era uma ideia que eu tive ano passado, para falar a verdade, porque eu comecei a perceber que eu tinha vários livros muito estranhos na minha estante, seja pela edição deles, seja pelo plot, né, pela história, seja algum personagem que é estranho. E eu fui acumulando esse tipo de livro aqui na minha estante e eu acabei não lendo nenhum nesses últimos tempos e agora me bateu uma vontade enorme de ler esse tipo de livro. Então vou iniciar um vlog de leitura, vou documentar tanto aqui quanto lá no TikTok. Vocês sabem que lá eu estou fazendo vídeos em inglês. Eu finalmente tomei coragem para começar a falar em inglês lá, então se você quiser me acompanhar por lá, será mais do que bem-vindo. Porém, gente, vamos começar então esse vídeo logo, porque eu estou finalizando algumas leituras, né? Eu estou no meio de várias leituras, principalmente leituras conjuntas, mas conforme eu for finalizando, eu vou conseguindo fazer esse vlog aqui e eu quero começar pra já começar os trabalhos, né? O primeiro livro que eu quero ler aqui, eu não vou fazer uma TBR antes, assim, não vou fazer uma lista de leituras para este vlog, eu vou pegando conforme me bate à vontade, tá? Vou ser bem criativa, bem livre, leve, solta nas minhas leituras, tá? Então, por favor, paciência, mas eu garanto pra vocês que vão ter vários livros legais aqui, pelo menos eu acho que eles são legais. O primeiro que eu quero ler é um livro que é muito estranho por conta da edição dele. Eu escolhi O Rei de Palha pra gente começar esse vídeo. Esse livro foi publicado pela plataforma 21 faz um tempo. Ele é da Kay Ancrum, eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, é uma autora muito desconhecida, assim. Eu não vi mais nenhum livro dela aqui no Brasil e toda vez que eu procuro ela na Amazon, ela é muito misteriosa, sabe? E aí já comecei a ficar curiosa, porque eu acho que pessoas misteriosas são muito interessantes. Quando eu vi esse livro pra comprar, eu comprei ele na Bienal de 2024, que foi aqui em São Paulo. Ele tava R$10 no stand da plataforma 21, porque ele é bem desconhecidinho mesmo. E eu nunca tive, assim, tanta vontade de ler, só que quando eu vi ele físico, eu tive que comprar, e vocês me perguntam por quê. O livro começa com as páginas normais, ele vai escurecendo pra no final as páginas serem completamente pretas. Se isso aqui não for um livro estranho, eu não sei o que é. Então, vamos começar os trabalhos lendo O Rei de Palha. Eu espero que seja uma leitura tão interessante quanto ela parece, e eu não vejo a hora de saber por que raios as páginas vão ficando pretas. Mas já dou um ponto para a plataforma 21 por conseguir fazer uma edição tão legal. Pena que é desconhecido, mas enfim. Boas leituras pra mim, espero que vocês gostem de me acompanhar e vamos nessa! Estou de volta nesse vlog porque ontem eu cheguei na página 206 de O Rei de Palha, próxima do final. Falta só isso aqui pra eu terminar o livro e ele é muito rápido de ler, muito fluido. Eu queria fazer essa opinião antes do final, porque talvez o final me surpreenda e aí eu queria ter a minha reação antes de chegar no final aqui com vocês. O Rei de Palha vai contar a história desses dois meninos. Eles começam a história quando criança, a gente tem esse vislumbre de que eles são amigos desde que eles eram crianças. E agora a gente acompanha eles com 17 anos, é o Jack e o August. Os dois têm essa amizade bem estranha, por sinal, e eu, honestamente, gente, eu não sei se eu estou amando ou odiando esse livro, e é por isso que eu queria fazer essa atualização. Eu acho que eu consigo contar nos dedos de uma mão, às vezes que isso aconteceu numa leitura, o fato de eu não saber se eu estou odiando ou amando um livro. Isso porque o August e o Jack são amigos, mas eles têm um tipo de amizade muito estranha, é um tipo de lealdade muito estranha. Esse livro é estranho não só porque tem páginas pretas, mas pela amizade deles, que é bem disfuncional. Não só a amizade deles é disfuncional, como a família deles também é disfuncional. Então o Jack tem os dois pais,
porém eles viajam grande parte do tempo e o Jack fica sozinho. É como se os pais não ligassem pra ele de nenhuma forma, eles deixam apenas um pouco de dinheiro, algumas comidas enlatadas e vão viajar. E o August, ele não tem o pai presente e a mãe dele tem uma depressão severa, então ela só tá realmente consciente das coisas algumas vezes no ano. O August tem que cuidar de si mesmo e também da mãe, e ele acaba, de certa forma, criando esse tipo de paternidade com relação ao Jack. Ele cuida do Jack também, então ele faz comida pros dois, ele tá sempre cuidando dele quando ele tá doente, esse tipo de coisa. Nisso, gente, eles criam um tipo de lealdade muito distorcida, porque o Jack é aquele menino que tem meio que dupla personalidade, assim. Tem horas que ele é muito explosivo, violento, e ele fala pro August: você é meu, eu sou o seu rei e você tem que fazer o que eu mando. E o August, ele tem essa ligação muito profunda com o Jack de submissão, do tipo, eu sou o seu e eu vou fazer o que você manda. Então é um negócio bem abusivo, estranho, só que ao mesmo tempo a gente tem cenas do Jack onde ele tá extremamente vulnerável. Os dois se amam de uma forma muito louca, é o que eu consigo falar pra vocês dessa relação deles. Só que tudo piora porque o Jack está começando a ter problemas muito graves com a mente dele. E é por isso que as páginas começam branquinhas e vão ficando pretas até o final do livro, porque elas mostram a condição do Jack piorando a cada página. Ele tem uma condição meio de... eu não sei explicar pra vocês o que é, porque até agora eles não definiram, mas ele meio que vê coisas que não estão lá. Ele é como se ele vivesse numa realidade paralela à nossa, só que ele vê as coisas. É como se ele vivesse nesse outro mundo com outras pessoas, outros animais e outras histórias que não existem no nosso, e ele não tá conseguindo mais distinguir o que é real do que não é real. E o August entra nessa, sabe? Ele sabe que tem alguma coisa muito estranha com o amigo dele, só que ele simplesmente entra na onda. Então é por isso que eu não sei se eu tô amando ou se eu tô odiando. É um livro que, ai gente, é muito difícil de falar sobre ele. É um livro realmente muito estranho. Eu estava certa em colocar ele nesse vlog. Só que agora as coisas estão ficando, eu acho que elas estão saindo um pouquinho do controle. Por isso é que as páginas estão começando a ficar um pouco mais escuras. Mas assim, gente, olha, eu não sei o que esperar do final. Ah, e como eu falei pra vocês, ele é muito rápido, porque os capítulos são uma página só. Então, ó, por exemplo, essa página aqui. Isso aqui é um capítulo, isso aqui é um capítulo. Aí você vira, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Então ele não é contado de uma forma linear, sabe assim, uma narrativa complexa, não. Ele é bem simples, cada página mostra um acontecimento diferente e assim a gente vai chegando até o fim. Eu também filmei aí algumas páginas especiais pra vocês, porque eu estou chocada com essa edição. Ela tem coisas muito, muito legais mesmo, assim, bilhetes e fotos e desenhos que fazem a experiência ficar muito mais completa. Nessa outra parte, quer ver, que eu comecei, eu não filmei essa página pra vocês, mas ó, eles precisam fazer uma viagem e aí de repente tem o mapa dos estados e onde é que eles estão indo, da onde eles estão saindo e pra onde eles estão indo. Aqui a gente tem, ó, uma foto deles, tem essa foto aqui, ó, por exemplo. Então é um livro muito legal de se ler. Até agora eu estou gostando muito da experiência. Só que assim, gente, são dois adolescentes tão destrutivos que só estão tentando sobreviver que eu não sei o que esperar do final. Apesar de que no começo a gente tem um spoiler do que acontece no final. Na primeira página a gente entende o que acontece no final, mas a gente não entende como eles chegaram lá. Então eu vou finalizar essa leitura hoje, com certeza, porque tá um dia bem nublado, chuvoso, friozinho, e é perfeito para esse livro, assim, é o mood perfeito que eu preciso para terminar O Rei de Palha, e a minha próxima opinião vai ser a minha final. Eu acordei faz uma meia hora, eu não estou acostumada a gravar vídeos no domingo, porém eu estou esperando faz uns 2 dias mais ou menos pra conversar com vocês sobre O Rei de Palha, porque eu finalizei minha leitura e eu não consegui vir aqui e eu tô muito animada pra falar sobre ele e pra começar outro livro nesse vlog. Eu finalizei esse livro na sexta porque eu não conseguia parar de ler o final, eu achei sensacional, porém
no final desse livro tem uma nota da autora que foi decisiva pra eu dar 4 estrelas pra esse livro. Até essa nota eu não tava entendendo muito bem os meus sentimentos, que eu comentei com vocês também. Porém, depois dessa nota, eu achei muito interessante, eu entendi a história e acabei dando 4 estrelas, tá? Depois da minha atualização, né, a última atualização que eu fiz nesse vlog, o livro começou a ficar muito fora de controle. Isso porque as páginas realmente começaram a ficar pretas até que elas ficaram pretas totalmente. E nessas páginas pretas nós temos a situação assim o mais fora de controle possível e os meninos tendo que lidar com as consequências das suas ações no meio do livro. Isso porque, como eu falei, o Jack tem um mundo paralelo ao nosso, ele tem uma realidade paralela à nossa e ele entende que ele tem uma missão dentro desse mundo e ele precisa cumprir. E para isso ele precisa da ajuda do August. E uma coisa que eu reparei é que eles se amam tanto, eles dependem tanto um do outro, eles são literalmente codependentes um do outro, que eles acham que o mundo deles é justamente o outro. Então eles se baseiam tanto nisso que eles acabam perdendo totalmente o controle da situação, coisas acontecem e eles têm que lidar com as consequências dos seus atos. E na verdade, eles se perderam tanto porque eles achavam que eles podiam resolver as coisas sozinhos. E quem faz isso, quem pensa isso, são adolescentes que não têm suporte algum dos adultos nas suas vidas. Então esse livro é sobre isso, é sobre o que o amor pode fazer na vida das pessoas, o que o amor pode deixar de fazer na vida das pessoas, o que a falta do amor faz na vida das pessoas, porque os pais do Jack não se importam, os pais do August também estão passando por uma situação complicada, os professores não se importam, os advogados não se importam, os policiais não se importam, então nenhum adulto se importou com eles na vida deles. E com 17 anos eles acham que eles precisam tomar decisões por conta própria, sendo que com 17 anos nós não somos capazes de tomar boas decisões pra nós mesmos, assim, na maioria das vezes, né? Porque a gente ainda tá se desenvolvendo. Então é um livro muito interessante sobre essa questão mental, da saúde mental, da falta de amor, e a autora fala sobre isso na sua nota. Então por isso que eu falei que ela foi decisiva pra que eu entendesse a história e desse 4 estrelas pra ele. No fim, gente, eu não posso falar muito porque é um livro muito simples, eu quero muito que vocês leiam porque vale a pena. Apesar de não ser do gosto de todo mundo, eu acho que alguém vai ler esse livro e vai gostar, assim como eu gostei. Eu vi que tem pessoas que odeiam esse livro e amam esse livro porque ele é assim, ele é 880, porém eu espero que vocês gostem, que vocês leiam por minha indicação. Eu não sei se ele tá disponível ainda porque ele é um pouquinho antigo, mas ele vale a pena porque ele é estranho, mas ele é um estranho bom. E essa é a minha atualização final de O Rei de Palha. Agora, gente, eu quero ler outro livro e eu já sei qual que eu vou pegar, porque esse é muito estranho. Gente, só um último comentário antes que eu esqueça, porque eu já tava esquecendo. Eu entrei no Storygraph pra marcar minha leitura como lida e eu amei a descrição que a IA do Storygraph fez sobre esse livro, então eu queria traduzir um pouquinho livremente pra vocês. Ela fala o seguinte, né, quando é perguntado pra ela pra quem é esse livro. Ela diz que é para leitores que se atraem por histórias YA que são líricas e sombrias, que vão explorar as barreiras entre a ilusão e a devoção, onde o amor e a loucura se misturam tão bem que a gente não consegue mais separar a salvação da destruição. Gente, vocês estão entendendo? Perfeito para quem quer um livro com um ritmo rápido, que tem uma forma experimental, emoções cruas e também essa codependência íntima entre dois adolescentes que pode ser muito amável ou muito catastrófica. Então é basicamente isso. Obrigada, Storygraph, pela IA. Agora vamos para o próximo livro que eu quero ler, gente, porque eu não podia deixar de colocar a metamorfose do Kafka nesse vídeo, porque o personagem principal vira um inseto. É isso, eu acho que eu não preciso mais me explicar. Essa edição que eu recebi é da Dark Side, nós temos um short aqui no YouTube mostrando quando eu recebi esse livro, porque ele veio com uma surpresa dentro da caixa. Eu nunca li Kafka, gente, eu nunca li A Metamorfose, que é um clássico da literatura. Se existe um vídeo perfeito para esse livro, é esse que eu estou gravando agora. Isso porque, como eu falei, o personagem principal se torna um inseto. Aqui na capa nós temos uma barata. E geralmente eles falam que é uma barata, só que eu não lembro se a história realmente fala que ele se tornou uma barata ou se é um inseto comum. Então, gente, vai ser uma situação assim bem complicada pra mim, porque eu não gosto de baratas, mas eu acho que eu tenho que ler esse livro para tirar esse livro da minha lista. A diagramação dele é muito boa, as letras são enormes, então estou animada para ler esse livro com vocês.
Ele tem 158 páginas e aqui atrás nós temos meio que uma biografia do Kafka, então dá para eu me aprofundar na história dele também. E mais uma vez temos um livro com páginas pretas. Seria o tema desse vídeo? Então vou ler A Metamorfose do Kafka e depois vou avaliar com vocês se ele é um estranho ruim ou um estranho bom. Gente, terminei de ler A Metamorfose do Kafka ontem à noite e que experiência bizarríssima. Porém, eu achei que esse livro é um estranho, mas um estranho ok, porque eu tava mais interessada em estudar a história e entender a história do que ler a história em si, sabe? Então eu estou com o meu reading journal aqui, porque ontem mesmo eu fiz vários comentários, eu vou precisar da colinha pra eu comentar com vocês, porque essa história tem algumas camadas. A Metamorfose do Kafka vai contar então a história do Gregor. Ele é esse jovem que acorda um dia e se vê como um inseto gigante. Ele até descreve um pouco o corpo dele, essa parte é bem estranha porque ele descreve assim tudo que ele tá vendo, só que o mais interessante é que tudo isso acontece na primeira página da história do livro e ele não entra em pânico, ele simplesmente pensa, bom, eu acho que eu não vou conseguir ir pro trabalho hoje. E aí ele passa a tentar se arrumar pro trabalho porque ele tá atrasado, a família dele fica super preocupada, eles começam a bater na porta do quarto dele perguntando, você não vai trabalhar? Você não vai trabalhar hoje? O que tá acontecendo? Você tá bem? Ele até responde uma hora, assim, no começo da transformação dele, ele até responde pra mãe dele e ela entende, mas depois de um tempo, depois de alguns minutos, ele percebe que ele fala, mas eles não estão entendendo, porque nem mesmo uma voz humana ele tem mais. Só que, conforme o tempo vai passando, o Gregor vai se transformando cada vez mais em um inseto. Não é uma barata, como tá aqui na capa, ele é conhecido muito como uma barata, porém ele vira um besouro. E eles falam que parece aquele besouro escaravelho, sabe? Que ele é bem grandãozão. Deixa eu procurar aqui pra vocês verem. Ai, que bicho feio, gente. Eu imagino ele como um bicho assim, ó, meio... assim. E aí eles começam a ficar super preocupados, mas aí tem uma hora que eles conseguem abrir a porta, eles veem o Gregor naquela situação, eles ficam obviamente em pânico e muito assustados, e eles tentam esconder o Gregor do mundo, enquanto ele vai se transformando cada vez mais no inseto. Só que o mais interessante de tudo isso é que o Gregor nunca perde a essência humana dele, porque a gente vai acompanhando os pensamentos dele, quem narra a história é o Gregor, então a gente tem todos os pensamentos humanos que ele tá pensando. Ele nunca deixou de ser humano dentro do corpo de inseto. A história é basicamente essa, tá? Não posso falar mais nada porque ela é uma história curta, então eu fiquei bem assim... ok, sabe? Eu entendo essa história, foi interessante, foi bizarra, com certeza, ok. Aí eu comecei a ler os textos extras que a Darkside colocou aqui na edição. Então, no começo, nós temos 2 textos extras e no final, nós também temos 2 textos extras. Aliás, são 3 textos extras mais a biografia do Kafka. Então, pra mim, foi mais interessante ler sobre a história, estudar sobre a história, do que ler a própria história, sabe? Por isso que eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro. Esses textos extras foram muito bons para que eu entendesse que existe camadas nessa história de A Metamorfose. A primeira teoria eu vou colocar é que na verdade o Kafka está criticando o trabalho. Isso porque ele diz que o homem moderno é definido pelo trabalho que ele faz, pelo trabalho que ele tem. Ele não é uma pessoa, ele não tem personalidade, ele não tem pensamentos próprios, ele não tem uma ambição de vida. Ele é o que ele faz. E eu acho que isso a gente pode entender até hoje, viu, gente?
interessante, até hoje nos dias modernos, né? Porque o Kafka, ele é de 1800 e pouco, ele nasceu. Então, se a gente olhar hoje, eu acho que ele ainda tem razão quando ele fala isso. O Gregor é o único provedor da casa dele, ele é o que trabalha e leva dinheiro pra casa. E a família dele é meio que considerada uma família parasita, porque eles sugam tudo o que ele traz pra casa. Só que quando o Gregor se torna um inseto, ele passa a ser o parasita e a família começa a se incomodar com a presença dele. E ele não entra em pânico, gente, na primeira página. Ele só pensa que ele não vai conseguir trabalhar, sabe? Então, nessa cena que ele começa a ser o parasita na casa dele, a gente entende que o pai dele não era tão pobre assim, que o pai dele tem dinheiro guardado. A mãe dele começa a trabalhar de novo e ela meio que não se importa com o filho dela. E a irmã dele, que era pra ser essa garota super tímida, ela tem 17 anos, então ele chama ela de criança. Ela é a pessoa que fala: nós temos que nos livrar do Gregor porque ele está nos atrapalhando. Então é uma virada assim de chave muito grande na história quando ele deixa de trabalhar e ele passa a ser um parasita e a não ser importante, sendo que os papéis estavam trocados, sabe? Então é muito interessante essa parte. Eu acho que essa teoria é a que mais faz sentido na minha cabeça. E o outro comentário que eu achei interessantíssimo aqui é porque tem um texto do diretor de A Mosca. Gente, esse é um filme super antigo que a minha mãe tem pavor porque ela assistiu quando ela era jovem e ele é muito nojento, porque é um homem se tornando uma mosca. E ela sempre lembra desse filme, então quando eu comecei a ler o texto e vi de quem era, eu lembrei imediatamente da minha mãe. Só que esse diretor fala como que a metamorfose do Kafka foi um pioneiro, foi uma história pioneira para o body horror, que é aquele horror que envolve o corpo humano. Porque quando ele estava fazendo A Mosca, ele imediatamente lembrava da história onde o Gregor se tornava um besouro. E ele descreve o corpo dele, enfim. Ai, gente, é bem bizarro. Então, eu acho que a gente pode dar os parabéns para o Kafka, porque ele não viu o trabalho dele sendo publicado, ele não viu quão importante ele ia se tornar para esse subgênero do horror, que é o body horror. Filmes sendo lançados, livros sendo lançados, a gente fala sobre isso. Aliás, tem até um comentário meu sobre isso no vídeo de Alfabeto, que saiu antes desse, onde eu li Meninas Selvagens e eu também citei alguns filmes de body horror que estavam aparecendo. Esse aqui é o pioneiro, então parabéns para o Kafka. Mas no geral, eu achei um livro assim interessante, porém fiquei mais interessada em aprender sobre a história do que a história em si. Então darei 3 estrelas. E essa foi a minha experiência com a Metamorfose. Mas posso afirmar pra vocês que estou extremamente feliz e satisfeita de finalmente ter lido esse clássico. Não amei como eu achei que poderia acontecer, mas foi uma ótima experiência de ler mais um livro clássico, porque eu gosto muito, apesar de não ler muito. Eu tenho alguns outros livros aqui na minha estante que poderiam entrar nesse vlog, porém eu vou fazer uma pequena pausa porque eu preciso ler um outro livro agora, mas daqui a alguns segundos eu trago pra vocês a minha próxima escolha de livro estranho para ler aqui com vocês. Aqui estava eu olhando para a minha estante de não lidos que está aqui na minha frente, tentando decidir que livro esquisito, bizarro, estranho eu lerei agora neste vlog. E, gente, esse daqui veio na minha cabeça na hora, porque existe coisa mais estranha que isso aqui? Eu acho que essa é a minha chance. Ouçam só a sinopse dessa belezinha. Na primavera de 96, o ano que eu nasci. Seria um sinal? Não sei. Depois de mais de 10 anos praticamente sem contato, Lillian recebe uma carta de Madison. Amigas improváveis na época da escola, elas acabaram seguindo caminhos um tanto distintos. Agora, casada com o senador Roberts, Madison oferece a Lillian um emprego como babá dos enteados que vão passar a morar na mansão do político. Com uma vida monótona e sem nada a perder, Lillian aceita a oferta e ao longo do verão acaba por se surpreender com o vínculo que cria com os gêmeos Bessie e Roland. Ela só não esperava que as coisas pudessem pegar fogo tão facilmente. Gente, pelo que eu lembro desse livro, quando eu tava lendo sinopses e eu tava procurando coisas sobre ele, as crianças literalmente pegam fogo quando elas ficam nervosas, eu acho, alguma coisa assim. É simplesmente um livro estranhíssimo que cabe perfeitamente nesse vlog. Então vamos ler Nada para Ver Aqui, do Kevin Wilson, e vamos comentar sobre ele, é claro.
Gente, a bateria da minha câmera acabou, então não vou conseguir gravar na câmera, porém tenho o meu celular e eu preciso falar pra vocês que eu comecei a minha leitura de Nada Para Ver Aqui. E gente, eu juro, eu li 25 páginas desse livro até agora, não é nada. Eu já tô com meu coração apertado. Eu acho que esse livro vai ser destruidor. Eu achava que ele ia ser super despretensioso, eu não tava esperando que eu fosse sentir tantas coisas com ele. Ele com certeza tem chances de ser absurdo. E eu achava que não ia ser nada. Eu não sei nem mais o que pensar. Vou continuar lendo e atualizando vocês. Gente, são 6h30 de um sábado, eu não costumo gravar nesse horário, porém eu literalmente acabei de acabar Nada Para Ver Aqui. E esse livro mexeu comigo assim de uma forma que eu estou sem palavras, porém eu quero conversar com as outras pessoas, eu quero falar sobre esse livro com alguém, então vocês vão ter que me aguentar mesmo. Honestamente, quando eu peguei esse livro pra ler, eu jurava que ele ia ser um livro bobinho, engraçado, sobre duas crianças que pegam fogo. Sabe aquele nível meio comédia dramática? Então, só que não foi. Não só não foi, como foi um livro com muitas camadas que me fez pegar post-its e marca-textos, porque eu precisava marcar tudo aquilo que eu estava lendo e ele está completamente marcado, como vocês viram aí. Eu coloquei até 2 cores, gente, de marca-texto porque eu não me aguentei. Isso porque Nada Para Ver Aqui, do Kevin Wilson, vai contar a história da Lillian e da Madison. A Lillian é quem narra essa história pra gente, então eu considero ela a personagem principal. Porém, a história começa na primavera de 1996, quando as duas se conhecem na escola e elas imediatamente se tornam melhores amigas. Coisas acontecem e a vida separa elas, elas vão para caminhos muito distintos. A Lillian vive uma vida bem sem sentido, assim, bem depressiva. Sendo bem honesta com vocês, ela não tem muita perspectiva de nada, assim, ela vive numa cidadezinha pequena, tem um trabalho horrível, enfim. E a Madison casou com um senador, né? Então ela tá, assim, bem alta na cadeia alimentar da política americana. Só que um dia a Lillian fica bem surpresa quando ela recebe um contato da Madison, né? Uma carta da Madison falando, elas trocam cartas, tá, gente? Então essa carta em específico fala que a Madison tem uma posição pra Lillian, tem um emprego pra ela, só que ela não dá muitos detalhes. E a Lillian, como ela vive essa vida meio sem sentido, ela fica super curiosa e ela aceita encontrar a Madison pra saber o que é essa tal vaga de emprego. Quando elas começam a conversar, a Madison conta pra Lillian que o marido dela, na verdade, tem 2 crianças de um casamento anterior ao dela. São um casal de gêmeos, né? Então, a Bessie e Roland, e eles não têm onde ficar, porque a mãe deles faleceu, eles estão vivendo com os avós, mas é uma condição bem precária de vida. E o marido da Madison, como ele tá na política, ele almeja cargos maiores, então ele precisa ter a família dele, assim, debaixo de uma régua, sabe? Então ele precisa resolver essa situação com os filhos dele. A Lillian seria, então, a babá, ou o que a Madison gosta de chamar, a governanta dessas crianças. Ela iria morar com essas crianças 24/7 e cuidar dessas crianças, meio que fazer essas crianças acostumarem com a nova vida delas. Então, na mansão onde a Madison mora, tem uma edícula no terreno, elas viveriam ali, enquanto a família principal viveria na casa principal. E a Lillian fica muito curiosa com essa vaga, só que ela não tem nenhum preparo pra isso, né? E é aí que vem, gente, o que da questão? Porque a Madison conta pra Lillian que não é qualquer pessoa que pode cuidar dessas crianças, porque quando elas ficam nervosas, ou com medo, ou assustadas, enfim, elas simplesmente pegam fogo. Elas literalmente entram em combustão e sai fogo da pele delas. Então, a Madison está confiando na Lillian para que ela cuide dessas crianças, porque isso não pode vazar de forma alguma, senão mancharia a carreira do marido dela. E aí, gente, a Lillian obviamente aceita esse emprego, porque mais do que tudo na vida dela, ela tem curiosidade de uma vida melhor. Então ela aceita, porque... Por que não? Sabe? É bem assim. Por que eu não aceitaria? Então ela começa a cuidar dessas crianças. E aí, gente, é que o livro, ele destrincha, assim, várias camadas, porque essa história parece simples, mas ela não é. Até aí eu tava achando bem normal, sabe, assim, apesar de que na primeira página eu já sabia que ele ia mexer comigo e eu já sabia que eu tinha que marcar muitas coisas, então acho que no segundo capítulo
capítulo eu já peguei os marca-textos porque eu precisaria com certeza. Mas, gente, a questão aqui é, primeiro, esse livro é sobre luto pela vida que você nunca teve. A Lilian fala muito sobre isso, o fato de que ela sempre quis muitas coisas, mas ela nunca teve essas coisas, e ela meio que se faz acreditar que ela não quer sair dali. É uma vida bem difícil que ela leva na própria cabeça, sabe? Dentro da própria mentalidade. Ela é uma mulher que se conecta muito com certas pessoas. E eu achei isso incrível. Também é um livro sobre amor. E, gente, esse é um tema muito específico desse vídeo, porque o Rei de Palha também fala sobre amor, e um amor diferenciado. Porque nesse caso, a Lilian não conhece o amor de ninguém, e essas crianças também não conhecem o amor de ninguém. Então, quando elas se juntam, elas criam um tipo diferente de amor entre si, que é muito interessante de acompanhar. Meio que uma dependência um do outro, sabe? Terceiro ponto, ela tem esse amor por essa vida que ela gostaria de ter, sabe? Por esse futuro que ela gostaria de ter. E, cara, é simplesmente incrível. Eu não quero falar muitas coisas sobre ele, porque ele é um livro curto e eu acho que eu vou estragar a experiência de vocês. Porque esse daqui vocês devem ler. Vocês têm que ler esse livro, gente, sério. Ele não vai conversar com todo mundo. Eu acho que ele é um livro bem nichado, assim, que alcança certos públicos. Mas se você é o público-alvo dele, como eu fui, você vai achar esse livro incrível. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Foi maravilhoso. Leiam, nada para ver aqui. E é com ele que eu finalizo esse vlog. Apesar de eu falar pra vocês que todos esses livros são super estranhos e bizarros e mega interessantes de ler, eu sinto que foi uma experiência tão maravilhosa ler esses livros, porque juntos eles fizeram uma jornada de estranheza, codependência e amor tão estranha pra mim, mas que valeu muito a pena, sabe? Eram livros que eu não tava dando muita fé, e de repente eu vi que eles eram muito mais do que eles aparentavam. Então eu termino esse vlog por aqui, muito feliz com o resultado, mas eu garanto a vocês que não vai ser o único vlog de livros estranhos que eu vou fazer neste canal, porque eu simplesmente preciso ler mais coisas sobre esses livros, eu preciso ler mais livros estranhos. Eu até tenho alguns que eu poderia colocar aqui, mas eu quero ler com calma e fazer uma experiência assim bem legal, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas opiniões. Eu sei que elas ficaram mais sucintas nesse vídeo, mas é porque realmente eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente desse estilo aqui, menos livros, mais rápido, talvez um vlog não tão grande. Eu sei que vocês gostam, mas um vlog não tão grande. E enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês me acompanharem nessa jornada de estranheza que eu inventei. Se você não é inscrito aqui do canal e gostou, chegou por esse vídeo, aproveita para se inscrever, porque eu estou sempre fazendo vlogs temáticos de leitura. E se você tem interesse em receber conteúdos exclusivos, ter um contato mais próximo comigo, dá uma olhadinha aqui no nosso clube de membros. É só apertar esse botãozinho Seja Membro e ver os níveis de assinatura e todos os benefícios que eles têm. Agora, gente, eu fico por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal, porque eu já tenho ideias aqui na minha cabeça de qual vai ser esse vídeo. Então eu vejo vocês lá. Um abraço e até mais. Tchau!